Depois que eu comecei a andar de bengala, eu vivi muitas situações opostas. E eu quero relatar algumas dessas situações no vídeo de hoje. Sabe aquela expressão 8 ou 80? É sobre isso que eu quero falar. Uma vez eu estava na rua sozinho de bengala, já era noite, e determinada parte do caminho eu encontrei uma pessoa, um conhecido meu, e a hora que ele me viu, ele falou com um tom de surpresa, de repreensão. Ele falou assim comigo: Jean, o que você está fazendo aqui uma hora dessa sozinho na rua? E eu falei para ele: ó, eu tô indo em tal lugar. Aí eu senti já que ele estava meio que me repreendendo, falando comigo como se eu fosse uma criança, só pelo fato de eu estar sozinho à noite na rua andando com a bengala. E aí ele pegou e falou assim para mim: eu vou te levar até lá. Aí eu falei pra ele: não, não precisa, eu já tô chegando, tá perto, eu consigo ir. Agradeci ele e virei as costas e comecei a andar, porque eu sabia que se eu ficasse lá, ele ia insistir, eu não queria que ele insistisse. E eu cheguei no lugar que eu tava indo, e logo após que eu cheguei no lugar, em questão de segundos ele apareceu e ele falou pra mim: olha, não é que você consegue mesmo? O que aconteceu? Ele me seguiu. Essa situação que eu estou relatando é uma situação onde uma pessoa me ofereceu ajuda, eu recusei a ajuda porque eu não precisava, e a pessoa, na cabeça dela, ela me ajudou, me seguindo para certificar se eu ia chegar bem, se eu ia chegar em segurança. Então eu vivi essa situação de uma pessoa me oferecer ajuda e eu recusar, e ainda assim na cabeça dela, ela me ajudar de alguma forma. Já uma situação oposta que eu vivi, eu me lembro que um dia eu também estava sozinho e eu tinha que atravessar uma rua. E na medida que eu fui me aproximando dessa rua que eu tinha que atravessar, eu ouvi duas pessoas conversando na calçada e eu tive que parar do lado dessas pessoas que estavam conversando para eu atravessar a rua. E no momento que eu parei do lado delas, que elas me viram, que eu estava ali com a bengala, elas pararam de conversar e simplesmente ficaram me observando atravessar a rua. E eu sei que se eu preciso de ajuda, eu tenho que pedir ajuda. Eu não tenho que ficar esperando uma pessoa me oferecer ajuda. Eu não pedi ajuda para essas pessoas porque eu senti que eu conseguiria atravessar a rua sozinho e atravessei sozinho. Mas o que eu fiquei pensando depois foi assim: poxa vida, já que essas pessoas pararam de conversar para me observar, por que pelo menos elas não me ofereceram ajuda? Eu senti ali que era uma situação onde aquelas pessoas ficaram apenas me observando para ver como que eu ia conseguir atravessar a rua. Então são duas situações opostas que eu vivi. Numa situação, uma pessoa tentou me ajudar, mesmo eu dizendo que eu não precisava de ajuda. E numa outra situação, as pessoas não me ajudaram, elas ficaram apenas me observando atravessar a rua. Elas poderiam me oferecer ajuda, pelo menos. Eu me lembro que um dia eu estava andando com um amigo que também é cego, que anda de bengala, e nós estávamos passando num lugar que era apertado, então eu tive que andar atrás dele, e eu percebi que tinha uma mulher na nossa frente. Eu estou contando aqui a história, mas aconteceu muito rápido. Essa mulher, ela saiu da frente para o meu amigo passar. E na hora que meu amigo foi passar, ele bateu, trombou em uma coisa. Aí eu percebi que aquela mulher era uma mulher da limpeza, trabalhava ali na limpeza, e ela tinha um carrinho onde ela levava ali os seus objetos de trabalho. E ela saiu do caminho, mas deixou o carrinho lá no caminho. E ela não avisou que tinha um carrinho na frente. O meu amigo trombou. Então tem situações que as pessoas elas nos ajudam mesmo quando nós não precisamos, ou mesmo quando nós dissemos que não. Existem situações que as pessoas poderiam nos ajudar, mas elas não nos ajudam. Muitas vezes nós, pessoas com deficiência, nós vivemos essas situações opostas. Ou somos ajudados quando nós não precisamos, ou nós precisamos de ajuda e as pessoas não nos ajudam. Outras situações que eu percebo que são opostas. Muitas vezes eu estou com a minha bengala, vem uma pessoa, passa por mim e não me cumprimenta e cumprimenta o meu acompanhante. E muitas vezes essas pessoas ainda começam a perguntar para o meu acompanhante: ah, ele não enxerga? O que ele tem? Além de não me cumprimentar, não falam comigo. E um dia, para ressaltar aqui uma situação oposta, um dia eu estava andando na rua de bengala e eu estava passando na calçada e tinham duas pessoas conversando.
e uma dessas pessoas estava de costas para mim. Eu estava passando, eu acho que ela escutou o barulho da bengala e ela virou. E a hora que ela virou e me viu de bengala, ela falou assim para mim: "Me dá um abraço". E aí ela me abraçou, eu aceitei o abraço. E eu não tô aqui falando mal dessa pessoa, não tô falando aqui que ela fez errado de me pedir um abraço, que eu fiquei ofendido, que eu não gostei do abraço. Eu tô apenas aqui ressaltando as situações opostas. Enquanto tem pessoas que não me cumprimentam porque me veem de bengala, não falam comigo porque eu não enxergo, outras pessoas, pelo simples fato de eu não enxergar, me pedem abraço na rua. Então, quando eu converso com as pessoas que não enxergam, nós falamos muito sobre isso, né? Ou nós somos vistos como uma pessoa sem capacidade, que não é capaz de fazer nada, um coitado, ou nós somos vistos como um exemplo de superação pelo simples fato de nós existirmos. Nós, pessoas com deficiência, muitas vezes nós vivemos nessa situação oposta, nessas situações opostas. Ou nos ajudam, ou não nos ajudam, ou falam conosco de uma forma, às vezes, como se fala com uma criança, ou nos cumprimentam de uma forma muito carinhosa, muito, às vezes até exagerada, ou às vezes simplesmente nos ignoram. E nós vamos sobrevivendo assim entre situações opostas. Meu nome é Jean Silva, tenho 30 anos, pele clara, cabelos pretos, olhos castanhos, uso barba. Eu tenho Stargardt ceratocone e sou uma pessoa com deficiência visual.